Meninas, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, porque eu sei o quanto, né, vocês estão se dispondo aqui, o tempo é precioso, domingo, chuvoso, frio, né, então, cada um aqui, o meu agradecimento. Tá? Eu me chamo Cristiane de Paula Pedro, criaram uma expectativa em vocês, hein? Ficou ruim para mim agora, hein? Não, vamos lá. Então, como é que começou essa história aí da ozonoterapia na minha vida? Eu tenho 25 anos na área da saúde. Sou cirurgiã, dentista, biomédica e terapeuta integrativa com muito orgulho. Inclusive, quando eu mandei a palestra para o pessoal, aí a Natasha me questionou, falou, por que você tem duas telas? Né? Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tá? Quero agradecer aqui, tem alguns alunos aqui presentes, companheiros, parceiros, a minha grande parceira de vida e de luta dessa ozonoterapia clínica de cursos, doutora Rafaela Rugal. Né? Estamos juntas, ela disse que eu abandonei ela. Não, estamos juntas, eu só estou em outro estado. Há 12 anos nós estamos juntas, né, nessa trajetória. Tenho alunas maravilhosas aqui. Eu digo assim, eu e a Rafa temos isso como meta. Se o aluno não nos superar, nossa ajuda, nossa contribuição não serviu absolutamente para nada. Então, eu quero agradecer cada aluno aqui. Tem aluno aqui? Quem é meu aluno aqui da Rafa? Levanta a mão. Tem alguns, né? Então, isso. E temos pacientes também aqui. Agradeço a todos vocês, porque, de uma certa forma, é sempre uma troca. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se passou. Por que tem duas telas aqui? Porque, quando eu iniciei esse trabalho, há 15 anos atrás, obrigatoriamente, sem nenhum tipo de legalização, porque não existia, nós começamos diante de possibilidades da dor, infelizmente. Né? Nos trouxe a dor a esse mundo do integrativo. Então, eu tive meu filho em 2009, o Eduardo Kenzo, na cidade de São Paulo, com um diagnóstico raro, raro mesmo, porque megacolo congênito já é raro. No caso dele, foi o primeiro do Brasil, no local que foi no final do reto. Então, eu não tinha o que eu fazer, porque o médico disse, nem eu sei o que eu vou fazer. Né? Você, depois que eu tentar operá-lo, você vai ter que achar um meio de resolver essa situação, que eu não vou conseguir nem te ajudar. E aí a gente tenta, né, pedir a Deus uma solução. Então, a minha história começou aí. Né? Eu já vinha de uma demanda um pouco mais integral da odontologia. Eu sempre fiz homeopatia, sempre trabalhei com essa visão integral na odontologia tradicional. E aí tive que, como diz o outro, né, a água bate na bunda, tive que rodar esse mundão de Deus atrás de algo que somasse para que o meu filho sobrevivesse. E do Eduardo, atrás de soluções, né? Aí conheci a ozonoterapia, conheci muitos profissionais, e um desses profissionais, que também foi médico do Pedro, né, chegou para mim e falou, né, o Eduardo usou uma coisa para resolver a questão mecânica do megacolo. Quem não sabe, megacolo é uma doença do intestino congênita grave que não existe o que fazer a não ser uma tentativa cirúrgica, que pode ou não dar certo. Né? Tiraram 20 centímetros do intestino dele com 1 mês de vida e eu tive que fazer um pós-operatório com uma coisa chamada vela Jagger, que eu acho que no Brasil só eu que ainda tenho essa sequência, que eu não pude nem jogar isso fora, porque se existir algum caso parecido, ele vai ter que me achar. É um ferro. Tá? São 4 sequências. Eu introduzi isso no ânus do meu filho durante 1 ano, para que ele pudesse ter chance de ter fezes em forma cilíndrica. Então, quando me questionaram, você vai ter que fazer ozonioterapia com uma tal de uma sonda. E eu, a primeira coisa, como todo preconceito, né, eu disse, imagina que eu vou enfiar isso do meu filho. O doutor Rogério Rito olhou para mim e falou, o quê? Você colocou um ferro. Durante 1 ano, você não vai ter coragem de colocar uma sonda? Só que nem ele sabia me dizer como é que fazia. E aí eu tive que ir atrás de aprender como é que essa história funcionava. Então, aqui, né, eu até deixo aqui a minha tela de cirurgião dentista mesmo, e aqui eu sou terapeuta integrativa. Por que eu separo as coisas? Porque, se a gente vincular, a gente vai entrar na questão legal, né, que aí bagunça a coisa, porque quanto mais objetivo for a sua documentação, menos você sofre processo. Eu sou da época que também sofria processo. Né? Mas aí chegou uma fase, graças a Deus, que o próprio CRO me deu um documento. Porque eles já tinham cansado de bater lá na minha clínica, daí o próprio CRO me deu um documento, né, Marilene, e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, é assim, assim, assim. Aí já acabou, porque daí eu não tive mais dor de cabeça, que o próprio CRO me ajudou. Então, vamos lá. Então,
Então, aqui, só para entenderem que eu separo, eu vou começar, porque o nosso objetivo aqui é trazer o que tem de mais atualizado. Tá? Doutora Tula também esteve lá junto com a Ana. A Ana é uma das referências hoje do Comitê Científico, né? E o quarto Tratado de Madrid foi nos apresentado no Brasil há alguns meses atrás. Estivemos juntas lá, né, Tula, doutor Rui, em São Paulo, em São José dos Campos. E a Ana vai trazer uma mensagem para vocês, porque eu fiz questão de trazê-la, de representá-la, porque a gente tem que deixar quem sabe falar. Né? Então, essa é a Ana, ela é responsável pela ozonioterapia hoje dentro do Conselho de Enfermagem. Pode passar, por favor? Olá a todos, me chamo Cristina Silva, sou biomédica, enfermeira e ozonoterapeuta, e venho aqui trazer algo importante aos colegas ozonoterapeutas, que é sobre a quarta atualização da Declaração de Madrid. Todos sabem que é um engajamento internacional importantíssimo para a prática mundial da ozonoterapia e que ela sofre a atualização a cada 5 anos. E neste ano de 2025, no mês de junho, em Madrid, houve esse grandioso evento. Sobre essa atualização, eu tive a honra de estar presente junto ao Comitê Internacional Científico da Ozonoterapia. E por que ela sofre essa atualização? Para trazer novas evidências, para consolidar usos de técnicas, para incluir novas técnicas, como nessa quarta declaração está a solução salina ozonizada, a hidrozonioterapia, e também para atualizar e ampliar o uso dentro da medicina veterinária e da odontologia. E a solução salina ozonizada, ela é altamente virucida, ela modula e equilibra em MP2, MP3, e tem níveis indetectáveis de ácido sulfuroso, de cloretos, após a ozonização, não é cancerígena, modula e diminui as citocinas inflamatórias, em doses baixas ela aumenta a atividade das mitocôndrias, aumenta a defesa antioxidante, os níveis de prostaglandinas é aumentado, modula a liberação de óxido nítrico, modula o estresse oxidativo, entre outros benefícios maravilhosos para o organismo. Então, venho fazer o convite para que vocês se atualizem, para que vocês adquiram a quarta atualização da Declaração de Madrid e se destaquem cada vez mais na prática da ozonoterapia. Obrigado, Ana. Eu disse a ela que ela estaria presente aqui, né? Mesmo que online. A Ana é uma das grandes... Pode passar... Deixa eu ver se eu passo aqui. Isso. Já vamos falar desse pé bonito aqui. Mas, assim, a Ana é uma das enfermeiras com mais experiência no Brasil. Né? A Tula pode nos comprovar isso. E que se dispôs a trazer esse depoimento. Então, a quarta edição do Tratado de Madrid está disponível somente física. Vocês precisam comprar. Tá? Depois eu vou disponibilizar, Roseli, uma foto, não sei se vai estar aqui, mas se não, de onde vocês encontram. Tá? Então, tem que entrar no endereço online e pedir, fazer a compra dela. Né? Ainda não temos em PDF. Então, ela está em espanhol, tá? Mas é possível já comprar, então, a quarta Declaração de Madrid. Okay? Eu oriento a vocês porque é um guideline, é uma sequência científica segura. Tá? E aí eu quero fazer um adeno aqui, em relação, gente, à ozonioterapia. Tá? A Ana citou a hidrozônio. E a nossa colega, hoje de manhã, fez aqui uma explanação muito interessante, porém, eu vou deixar vocês um pouquinho mais conscientes em relação ao técnico, a parte técnica. Ozonioterapia é a definição da terapêutica que trabalha com gás ozônio medicinal. Detalhe, não se acentua a palavra ozonioterapia. O acento é ozônio. Por favor. Ah, Cris, você é chata. Eu sou mesmo. E eu até digo, aluno meu não acentua a palavra ozonioterapia. Vocês precisam, pelo menos, saber escrever a técnica. Tá? Então, ozônio tem acento, ozonioterapia não tem. O que é ozonioterapia? Somente aquilo que não gera subproduto dentro do oxigênio medicinal. Quais são os subprodutos utilizados na ozonioterapia? Água, óleo, somente. Dentro da ozonioterapia medicinal. Então, a hidrozônio, que é fantástica, é ozonioterapia? É ozonioterapia, mas do ar ambiente. Tá? Por isso que tem essa questão. Então, o ozônio do ar não é ozonioterapia.
Então, você não pode dizer assim, eu fui lá, respirei o ozônio. Não, isso não é ozonioterapia. Tá? Isso é outra coisa. Mas temos vários benefícios do gás ozônio do ar ambiente, que não pode ser inalado. Não sou eu dizendo isso, não, é o Bott, o maior fisiologista da história. Lá no livro dele, na biografia, que todo mundo tem aí, os meus alunos, está dizendo o gás ozônio medicinal é tóxico para os bronquíolos. Então, essa modinha de sair fazendo inalação de ozônio pelo ouvido, primeiro que isso não é via estudada. Não existe estudo científico. Nenhum. Não pode se inalar gás. Ponto. Mas tem o aparelho que eu durmo. Não tem nenhum embasamento científico. E mesmo quando é uma pequena quantidade, nós não podemos classificar dentro da ozonioterapia. Tá? Então, não se inala gás ozônio. Ponto e acabou, gente. Isso é tóxico. Vocês vão gerar problemas para os pacientes de vocês. Ozonioterapia científica é quando eu uso vias seguras, estudadas, tá? E já passíveis de observação clínica. E o que nós temos? Observação clínica. É isso que nós temos. Temos bastante evidência? Temos. Mas o que a Cristiane, a Rafaela ou outros profissionais que estão aí há 30, 40, 50 anos fizeram de diferente? Sentaram a bundinha, foram estudar e fizeram clínica. E o que nós temos? Gente, sem arrogância, eu tenho 3.000 pacientes acompanhados. Crianças especiais. 3.000. São 8 anos de trabalho para dizer que isso funciona. E, mesmo assim, eu fui charlatã. 3.000 pacientes especiais. Quem é meus alunos aqui? Estou falando mentira? Só que, fora esses pacientes, nós temos uma casuística gigante. A Rafaela, de casos clínicos. E, mesmo assim, nós não somos referência de absolutamente nada. O mundo faz isso há um século. Nós temos um péssimo gerador, essa é a realidade. O nosso melhor gerador, todos são iguais? Não, não são. O melhor gerador que nós temos no Brasil hoje é 7 vezes inferior ao gerador aceito na Europa. Então, nós temos que cuidar muito com o que nós vamos conversar agora aqui. Cris, o ozônio é maravilhoso? É maravilhoso, eu sou apaixonada por essa molécula. Mas é fácil de fazer? Não, a grande maioria, infelizmente, faz subproduto. Faz mistura de qualquer coisa. Ozonioterapia científica, garanto para vocês, poucos vão conseguir gerar. Porque burlam as regras básicas. E a primeira é, vocês precisam entender como é que a coisa acontece. Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Tá? Olha, sem muita bioquímica. Né? Então, aqui é um pé. Esse é meu caso? Não, é caso da minha irmã. Por quê? Se os meus alunos têm sucesso clínico, é isso que me importa. Os meus casos, eu tenho muitos, eu não vou trazer caso meu aqui. Eu vou trazer um caso. A gente está falando do crônico ao agudo, não é isso? Então, nós vamos do crônico ao agudo. Tá? Isso aqui é agudo. Apesar de ser uma lesão, é agudo. Por quê? Um acidente automobilístico jogou a moça fora do carro, era um caso de amputação, tá? Com 20 dias necrosou e era amputação. Não tinha o que fazer. Uma jovem de 32 anos vai amputar o pé de uma pessoa de 32 anos? Então, o que funcionou aqui? As vias científicas. Aqui foi utilizado a aplicação local do gás ozônio medicinal, dentro da janela terapêutica para essa paciente, bem avaliada. Foi utilizado bag terapia e foi utilizado insuflação retal. Tá? Foram 2 meses de tratamento para atingir essa situação que hoje está totalmente regenerado, tá? Porém, é um pé salvo, né? Diante de tantos outros que nós temos. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que isso já está comprovado, tanto que uma das liberações médicas é a ozonioterapia para dor e feridas. Então, nós já sabemos, o mundo já sabe, que a ozonioterapia funciona muito bem para feridas, que funciona muito bem para regenerar, desde que se respeite umas regrinhas que nós vamos conversar daqui para frente. Então, isso aqui é caso de aluno, tá? E teve sucesso. Xane, então, você veio aqui para falar de sucesso? Hoje, não muito. Né? Eu vou trazer só 3 casos clínicos, depois nós vamos falar por que tem sucesso. E por que também não tem. Porque alguém aqui já teve síndrome vasovagal com ozonioterapia? Você já teve, Rafaela? Eu já tive. Inclusive na irmã da Marli Rios. Né? Faz ozônio num paciente que não está preparado para receber
ele desmaia na tua frente. Síndrome vasovagal é quando o gás atinge uma área e o paciente não consegue fazer a reação necessária, ele apaga na tua frente. É raro, mas acontece. Você está preparado para fazer? Quanto mais você trabalha, quanto mais caso clínico, mais você está perto da intercorrência, por mais que você não queira. Então, os pepinos ninguém conta. Tem pepino, sim, só que para ter menos, como diz, nós vamos precisar respeitar umas regrinhas aqui. Não é a 7ª maravilha do mundo. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem que saber avaliar o paciente para poder fazer ozonoterapia científica. Esse caso é uma criança do Mato Grosso, uma queimadura por churrasqueira. O pai e a criança foram atingidos. O pai eu não trouxe, tá? Mas posso mandar a foto depois. Então, queimadura, tá? Por churrasqueira. Isso é só derma regenerador. Não tem gás aqui, só derma. Ela morava numa fazenda, a minha irmã enviou o creme para ela por correio, tá? Um derma regenerador, que é a base de óleo ozonizado, tá? Científico, com procedência. A criança usou. Pena que curetaram o peitinho dela aqui, numa das vezes que foi para o hospital, que foi o único local que ficou uma cicatriz. Se não tivessem feito a curetagem, ela não teria cicatriz. Né? E por que a gente gosta dessa técnica? É tão agradecida, né? Porque ela não salvou a vida só do meu filho. Primeiro Deus, ela salvou a vida dessas 3.000 crianças que eu acompanhei, que hoje são moços. Né? Eu tenho essa honra de vê-los crescer. E de muitos pacientes nossos. Né? A Roseli foi minha paciente, o Fábio, fiquei tão feliz de rever o Fábio, o esposo da Roseli. Temos pacientes aqui também. Né? Então, o que aconteceu com essa mocinha? Depois de um tempo, ela foi reencontrar a moça que mandou o derma regenerador para ela lá na fazenda, que foi a minha irmã. Tem dinheiro que pague isso? Tem dinheiro que pague uma mocinha crescendo sem uma cicatriz no rosto? Mas por que o derma funcionou? Porque tem cientificidade. Todo creme que tem o tal do óleo ozonizado no meio vai funcionar? Não. Vocês têm que aprender a separar o cheiro da capacidade científica. Uma das coisas mais difíceis que tem é gerar óleo ozonizado científico. Leva de 7 a 10 dias. E, às vezes, não dá certo, tem que jogar tudo fora. Então, não é geradorzinho borbulhando num azeite que faz óleo ozonizado. Ozonioterapia não é fazer ozonioterapia em bolsa de soro. Não é fazer óleo sem procedência. E, muito menos, sair dizendo que aquilo funciona. Desculpa, não é grosseria da minha parte. Até guspe funciona, se você botar a fé. Né? Tô falando. Então, assim, a questão é, a gente vai falar de coisas científicas. Cheiro, qualquer produto tem. Propriedade científica, poucos. Poucos. Precisa ter padrão, precisa ser científico, passar por empresas realmente preparadas tecnologicamente. Poucas nós temos no Brasil. Hoje, eu diria 3. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho melhor por que essa diferença do gás ozônio que realmente faz 4 dias uma cicatrização e regeneração dessa e o que não faz. Tá? Isso é uma bolha, aluna minha também, lá do interior do Paraná. Farmacêutica. Gente, 4 dias. Cris, é mágica? Não, é ciência. É falar, faz assim, assado, nessa paciente. E por que acontece isso? Porque saiu do empirismo, saiu do achismo, saiu de coisas que vocês misturam e que não funciona tão bem. A gente trabalha com aquilo que funciona bem porque é científico. Isso aqui é só bag terapia. Tá? 4 sessões. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o Murilo para entender por que tudo isso tem sucesso tão interessante. O Murilo é um dos casos que eu acompanho desde muito cedo, nós temos vários. Né? E aí, sem arrogância, gente, tem gente que não sabe disso, até é uma falha da gente, ninguém sabe, mas eu sou a referência, né, das crianças especiais no mundo. Eu apresentei em 2019, e a gente fala sou, mas eu não tenho esse ego. Eu sou porque eles me colocaram assim, mas os caras vão fazendo isso há 50 anos, 60 anos, 100 anos, nós já vamos falar disso. Mas, em relação nesse núcleo, qual que é a diferença, Cris? Nenhuma. Nenhuma. Eu só entrei para trabalhar com um pessoal que ninguém queria. Mas a função do ozônio na criança especial ou na neurotípica, tanto faz, é a mesma. Modulação do processo inflamatório, regeneração e regulação de patógeno, oxigenação celular, acabou. Tanto faz se é a minha criança ou se não é. O resultado é o mesmo. É cuidar do ser diante daquilo que ele está descompensado. O que é o Murilo? O Murilo é um autista severo, não verbal, que a mãe descobriu na pandemia que ele escrevia, lia,
e hoje ele é autor de 5 livros. Depois vocês vão seguir ele lá. O Instagram dele é Murilo Ciclistea. Tá? Ele é autor, hoje, de 5 livros. Ele continua não verbal. Tá? Ele balbucia com bastante dificuldade. A mãe escreve, ele corrige, e ele fala nos textos dele sobre todos os assuntos, inclusive sobre a ozonoterapia. Então, é muito interessante, como ele já recebeu todas as terapêuticas, ele descreve, na visão dele como autista, hoje um autista adulto, o que ele acha de cada uma delas. Tá? Mas aqui é antigo esse vídeo, porque hoje ele está um homem. Mas eu gostaria que vocês pegassem exatamente o ponto que ela entendeu que ele já sabia ler e escrever. E ele ficou comigo muito tempo fazendo ozonoterapia. Foi a ozonoterapia? Claro que não. Foi tudo junto, né? Um monte de coisa. Mas o que chama atenção no caso Murilo? Ele roía a unha. Ele tinha uma parasitose gigantesca e o comportamento dele era devido a essa parasitose. Nós tratamos a parte da desnutrição, da intoxicação e entramos com a ozonoterapia. E o que aconteceu? Os eosinófilos dele, que era um absurdo, né? Então, quem não sabe aqui, gente, a gente consegue ver parasitose no hemograma. Tá? E aí, lá no hemograma dele, a gente viu que ele tinha um excesso de parasitose. Claro, isso aqui já é um macro, né? Se conseguir pegar na biorressonância, melhor ainda. Pega antes, né? E aí, o outro hemograma vem mostrando o quanto ele melhorou na queda dentro da eosinofilia e também dos segmentados dos eosinófilos dele. Então, isso era uma das coisas que o deixava descompensado. Mas muitas outras coisas melhoraram. Tem muitos vídeos dele, eu não trouxe todos. Dá para passar aí, fazendo favor? Aqui é para vocês verem a dificuldade dele verbal. Gente, ele está muito miudinho, ele tem quase 2 metros de altura agora. Ai, que saudade, acho que nem a Karina tem esse vídeo. Né, Karina? Vamos lá, passa para mim, fazendo favor. Ela descobriu que ele lia. Na pandemia, ele não era alfabetizado. Quem foi Leonardo da Vinci? O que é certo que massa de Leonardo da Vinci? Qual letra que é certa? Qual letra? A B, de novo? Hã? Sim? Então, vai lá. Então, a professora vai lá na cabeça. Lá na cabeça. Opa, para baixo. Para cima. Cadê B? Aí, cara. Ficou certo. Então, assim, aqui é o Instagram dele. Ai, que bom que colocaram. Alguns livros do Murilo, tá? E o Instagram dele. Então, com toda a dificuldade, a mãe descobriu a potência que ele tinha. Hoje, ele venceu todas as comorbidades, mas ele ainda tem o comprometimento da fala. Tá? Mas o que isso agregou? O que ele mesmo conta nos seus textos? Ele se tornou um autista, continua dentro do diagnóstico saudável, tá? E com muito mais consciência do próprio processo. Tá? Então, as minhas crianças estão assim, moços. Né? Peguei pequenininho, né? Todos bebês, e hoje eles estão moços. Né? Então, é legal acompanhar essa sequência, porque prova que, além de funcionar, né, eles estão aí para dizer hoje o que eles tiveram de trajetória conosco. É aqui, tem sim a foto. Tá? Essa é a forma de comprar a 4ª Declaração de Madrid. Se vocês quiserem tirar uma foto, depois a gente pode estar enviando também. Tula, tem alguma outra forma? Ana? Então, está apenas sendo vendido, acho que pela própria EPROMO. Né? Pela própria EPROMO. Essa aqui é a famosa 4º Tratado de Madrid, tá? Onde entrou a hidrozonioterapia. Eu amo a hidrozônio, mas ela não é ozonioterapia oxigênio, tá? Não é ozonioterapia oxigênio medicinal. Então, vamos lá, mas é fantástico. Como a gente falou, isso não é nada novo, né? Não sou eu que descobri a roda, muito menos alguém aqui do Brasil. Né? O Hans Conrad trouxe para a gente isso, o Dr. Hans trouxe isso para a gente em 75, no Brasil, mas muito antes, né? Lá em 1840, nós já tínhamos relato sobre a terapêutica no mundo. Né? Então, o Dr. Hans nos trouxe o primeiro gerador da Alemanha, ficou muito tempo no Brasil, foi quem difundiu a terapêutica no Brasil. O pai da Letícia Felipe foi quem criou o primeiro gerador, Dr. Philip, no Brasil. Né? E tem muita gente, mesmo que não legal, porque não era na época,
trabalhando com isso no Brasil, há mais de 50 anos. Então, tem muita gente que fez realmente isso acontecer. Não fui eu, não foi a Rafa. Foram eles. A gente tem que respeitar essa hierarquia aí do pessoal. Tá? Então, além de ser novo, tem todo um histórico bem fundamental. Essa é interessante de vocês terem, porque, além da gente passar para os alunos, cada data traz cientificamente um momento da história da ozonioterapia e qual cientista a gente se refere. Tá? Então, nós não inventamos a roda, não. Tá? E aí, o que eu quero conversar com vocês? Essa tela é uma aula de 5 horas. Tá? Qual é a questão da ozonioterapia hoje? E aí, isso define tudo. Define, inclusive, a parte da legalização e, inclusive, como que acontecem os resultados. Por que o resultado é tão interessante, às vezes, para um e não é para outro? Primeiro, que não é todo paciente pode receber ozonioterapia. Ela tem efeito colateral? Tem. Ela tem contraindicação? Tem. São muitas? Não, mas existe. Então, você precisa saber avaliar teu paciente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porém, essa molécula maravilhosa, ela é instável. Ela é reativa e ela é oxidante. E é na sua característica oxidante que ela traz uma característica específica, que é a sua ação bactericida. Então, ela mata, ela lisa a bactéria somente de forma tópica, não sistêmica. Então, você não tem como dizer, eu fiz uma insuflação retal e matei a bactéria. Não é assim que acontece. Tá? Mas, para que vocês entendam o mais importante, tá? Ele é oxidativo. Ela é oxidativa. Bom, mas se oxida é enferrujar, gente. Oxida, ela lisa, ela mata, sim, só que de uma forma controlada. Só que esse controle só acontece se você respeitar uma boa avaliação e a janela terapêutica. Tá? Então, não é qualquer coisa, de qualquer forma, qualquer material, e muito menos qualquer gerador. Tá? Ele é reativo. Ele só não reage com o quê, Cris? Só com vidro, com inox específico. Não é qualquer inox, é um inox específico. Então, dentro do gerador, precisa ter esse inox. Dentro dos acessórios, precisa ter esse inox. Senão, ele oxida, ele enferruja. Então, se a coluna de água ozonizada não tiver uma haste do inox X, e você colocar uma água errada, ela vai oxidar. Ela vai gerar ferrugem. Então, e precisa respeitar isso, porque isso define o que chega no organismo do teu paciente. A maioria de vocês que já receberam ozonioterapia, sinto informar, não receberam gás ozônio medicinal. É muito mais fácil ter chego um subproduto. Por quê? Não pode usar seringa que tenha látex, ou seringa que não seja siliconada. Tem poucas no Brasil, poucas. Nós já testamos todas. 4, hoje eu digo 3. Então, precisa escolher o material, precisa escolher o gerador, precisa ter tempo de atuação correta. O gás ozônio na seringa, eu não pequei em nenhum momento dessa técnica para fazer uma insuflação em seringa. Ele não dura 10 minutos. Em 5 minutos, ele já tem um tempo de vida de metade. Quer dizer, cai metade da vida desse gás. Ou seja, a nossa colega que está fazendo ozonioterapia com uma seringa da Rinco, porque é mais barata, com um gerador que não gera nem 5% de conversão do ozônio, e que está conversando com a paciente que vai receber mais de 5 minutos, provavelmente não foi gás ozônio medicinal que chegou no organismo dela. Por isso que, às vezes, não dá certo, porque não se respeitam as propriedades e as técnicas. Tá? Então, não é tão simples assim, porém, é possível de se chegar na excelência. Tá? E essa é a frase que eu quero deixar para vocês sobre a ozonioterapia científica. A ozonioterapia reduz o estresse oxidativo por aumentar a síntese das principais enzimas antioxidantes, que é a catalase, peróxido-mutase e glutationa peroxidase. Mas, se eu tivesse que resumir o que é a ozonioterapia de forma científica, é essa frase aqui. Isso aqui é justificativa para qualquer profissional da área da saúde, com embasamento científico e, principalmente, bioquímico. Tá? E vamos lá. Então, o que quer dizer isso, Cristiane? Quer dizer que, se eu ficar aqui falando de bioquímica, vocês vão achar ruim. Então, vamos pegar só um item. Então, eu peguei o gás, respeitei todas as técnicas, o gás é medicinal, é ozônio mesmo, ele vai ter uma reação bioquímica chamada Ross-Lopes, tá? E eu vou pegar um item aqui aleatório. Então, vamos lá. Resultados terapêuticos, que é o que importa para a gente. Então, ele vai fazer ativação da imunidade, da imunologia. Como que faz isso? Onde é que eu mostro isso para o meu paciente? Lá nos linfócitos do hemograma dá para ver.
a mudança na ativação N-kappa-beta, nas síntese de citocinas. Eu posso ver também a produção de ácido nítrico lá no endotélio, através da reação secundária Lopes. Então, Cris, tem como provar que o negócio funciona? Tem e muito, tá? Mas precisa estudar. Então, tem como comprovar, não somente pelo resultado clínico, mas principalmente pelos exames laboratoriais e pela comprovação da ação desse gás medicinal desde a sua geração até quando ele se torna, através de uma ação biológica, um resultado terapêutico. Então, não é um achismo, tá? Isso está muito bem comprovado, mas precisa se respeitar. Não tem problema, a galinha gosta de ozônio também. Na veterinária é muito bom mesmo. Os meninos lá, o Eduardo Cury, do Pequeno Porte, agradece, o Adriano agradece, a veterinária faz sucesso há muitos anos na ozonoterapia. Vamos resumir o que ela faz cientificamente? Então, ela elimina micro-organismos patógenos, ativa o sistema imunológico, ela estimula os mecanismos de cicatrização e reparo, ela disponibiliza maior volume de oxigênio, ela promove maior circulação sanguínea, ela otimiza o sistema redox. Tudo isso é bem clássico, a gente já sabe disso. Mas será que eu estou cumprindo todas as regras para chegar nisso aqui? Será que eu sei comprar um gerador? Será que todos são iguais? É isso que a gente tem que questionar. Tá? Então, quem que me disse que o gerador aqui... Cristiano disse que o gerador do Brasil não é bom. Não fui eu que disse, não. Foi o Mariano Frazzini, no mestrado dele. O cara tem uma universidade lá em Roma, tá? E ele comprova com forma documental por A mais B. Precisa ter uma ampola desse tamanho dentro do gerador. E a nossa é desse tamanhozinho. Tá? Então, os caras lá estão fazendo isso há 100 anos. Vamos respeitar, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Tá? Aqui nós ainda estamos num patamar um pouquinho diferente. A gente precisa entender isso e respeitar e passar a aumentar o padrão de qualidade da ozonoterapia no Brasil. Isso é uma meia-culpa que eu faço, gente, porque é a realidade. Não é esse sonho que todo mundo pensa, não. Aqui é o estudo que o Rafael disse ontem, citou. Tá? Na Alemanha foi feito esse estudo, há muitos anos atrás já. Então, comprovada, ela super é. Tá? Tem embasamento científico, sim. É de alta evidência? Não, mas o paracetamol também não é. E está na prateleira para vender e vocês tomam de monte. Né? Mas o risco de óbito, desde que seja ozonioterapia, é muito baixo. Tá? Qual é o risco de óbito da aspirina? O senhor sabe? 0,02. Da ozonoterapia é 0,0007. Tá? Então, mas a questão é, Xane, é assim? Não é. Aqui no Brasil, não. Todo mundo burla tudo. Então, isso aqui provavelmente aqui não é realidade. Isso aqui é ozonoterapia científica com respeito e respaldo. Dentro do Brasil, infelizmente, a gente não tem isso aqui. Tá? E, mais uma vez, tudo que ela faz de maravilhoso aí, algumas se repetem, né? O gás ozônio medicinal bem gerado. E vamos para as contraindicações? Existe, e muita. A primeira é deontológica. Grávida não pode. Mas por quê? A Rafa fez, ganhou 4 filhos na base do ozônio. A Rafa só tem filho na base do ozônio, essa criatura. Eu tive que quase arrancar da barriga dela. Falei que ia amarrar as tripas dela se ela tivesse outro. Né? Mas por quê? Porque qualquer coisa... O que é deontológico? Qualquer coisa que acontecer nesse primeiro trimestre, de quem vai ser a culpa? Então, não faço. Nem com autorização. Eu preconizo que você não, nem doutora Tula, autorizou, eu não faço nem com autorização, nem do médico, nem da grávida, eu não faço. Mas se a... Combinado, agora eu vou passar a deixar fazer, então. Tá? Daí você ajeita lá depois. Tá? Tem outras coisas que precisam ser vistas e compensadas, mas, na minha opinião clínica, nesse nosso caminhar aí, a mais grave é a anemia. Tá? Paciente anêmico não responde bem à ozonoterapia científica. Tá? Não responde. Cris, responde? Não responde bem. Porque o ferro é carreador da reação bioquímica. Como é que avalia uma anemia aqui, gente? Vocês sabem, bem rapidinho? Como que avalia uma anemia? 4 exames laboratoriais. Tem a biorressonância, tem outras belezas. Vamos falar do que a gente tem na mão. Exame de laboratório. Hemoglobina do hemograma, ferro sérico, índice de saturação de transferrina e ferritina. A ferritina manda onde? Só quando ela está baixa demais, aí eu confirmo uma anemia grave. Porque se ela estiver acima de 150, 180, o paciente tem uma inflamação hepática por excesso de carboidrato. Então, se o paciente tem uma ferritina alta, quer dizer que ele come carboidrato demais e não tem que fazer sangria, não, porque às vezes ele está anêmico, faz a sangria piora. Ele pode estar anêmico e inflamado. Não se avalia anemia isoladamente por ferritina. Tá? O que define é o ferro sérico
e o índice de saturação intransferrina. Fechei, meu paciente está anêmico. Como que a mulher tem que estar? Acima de 13,5. A sala inteira aqui tem 12. Eu não tenho aqui 2% de mulheres não anêmicas. Todas vocês estão anêmicas. Vocês engravidam anêmicas, geram filhos anêmicos, e aí, infelizmente, o segundo vem e chama depressão pós-parto, que nada mais é do que desnutrição pura, dessa gestante que não tem mais como se arrastar. Né? Então, assim, a anemia é algo bem comum e é o grande calcanhar de Aquiles da ozonoterapia. Você quer ter resultado? Trata a anemia, compensa teu paciente, depois faz ozonoterapia. E o que acontece, doutora Tula? O contrário. Ninguém quer perder o paciente, todo mundo... O pessoal briga lá, meus alunos falam que eu sou chata, eu sou mesmo. Eles mandam os casos clínicos e falam, professora, o que eu faço aqui? Eu falo, cadê os exames do paciente? Você já avaliou o paciente? Não. Então por que você está botando a carroça na frente dos bois? Né? E eu brigo mesmo, eu sou chata. Eu falo, rapaz, volta lá atrás. Você nem sabe se você pode fazer. O que você está querendo fazer? Porque o terapeuta, o profissional, não quer perder o paciente. Não quer perder aquela oportunidade, né, de atender aquele paciente. Não se coloca a mão no paciente para fazer ozonoterapia sem uma boa avaliação. Vocês vão se frustrar. Tá? Mas, desde que faça, a gente vai trabalhar no gás, no óleo e na água. Os três têm que ter cientificidade. Esse água ozonizada, tópica e digestiva, aqui eu faço um parâmetro. Tá? A digestiva é somente com água ozonizada científica, feita em coluna adequada, com cientificidade, vamos dizer assim, com uma regra e com doença instalada. Não se toma água ozonizada terapêutica, ela pode dar até diarreia, se você tomar 3 dias seguidos. Por quê? Porque ela é para doença. Você tem uma gastrite, você tem uma H. pylori, você está com alguma alteração dentro do local. A água ozonizada desestabiliza só de você chacoalhar. Não se leva a água para tomar em lugar nenhum. É em ambiente terapêutico, água terapêutica, com regra científica, tem aparelho para fazer, dose para fazer certa, não é de qualquer jeito, não é em garrafinha. Então, assim, fez uma água ozonizada científica, se o paciente tiver uma alteração gástrica, ele pode tomar e ter uma ação digestiva, mas não é mais ozônio, é subproduto. Óleo é subproduto. A única coisa que é ozonoterapia mesmo em relação à ação do gás medicinal é o gás. E como é que a gente vai usar esse gás? De forma local, aqui, eu posso insuflar, eu posso infiltrar, eu posso diluir no sangue, que não posso. Eu não posso, dizem que pode, mas não pode. E eu posso fazer no soro. Detalhe, aí que entra o negócio. No Brasil, hoje, nós não temos legalidade para diluir no sangue. Aqui eu estou dizendo que o mundo faz. Tá? No soro, Cris, não há hoje equipamento que nós conseguimos fazer solução salina dentro do Brasil. Certo, Tula? Não temos. Soro ozonizado vira fitalato. Pode virar brometo e pode virar ácido hipocloroso. O que vocês fazem com isso? Mas meu paciente fez, foi uma maravilha. Você não tem certeza disso, você não acompanhou os exames, você não sabe o que isso virou. Tá? Então, para fazer solução salina, o próprio Tratado de Madrid diz, existe um protocolo que não temos acesso. Nem ao vidro, que é um recipiente, um dispositivo próprio, nem mesmo o gerador daqui. A gente consegue uma adaptação com alguns geradores. Poucos geradores nós conseguimos uma adaptação. O resto, gente, chama gambiarra. O Brasil vive de gambiarra. Infelizmente, a gente tem uma ozonoterapia muito gambiarreira. Eu gostaria que vocês entendessem isso. E, a partir de agora, nós temos uma advogada, mas quem fizer gambiarra vai se lascar também, porque vai sobrar... No Brasil fazendo soroterapia, tá? Tem. Tem muita gente fazendo, mas é solução salina? O ideal seria realmente ter esse equipamento que nós não temos ainda no Brasil, equipamento de vidro. De vidro. E se não vira subproduto, você não sabe, não tem controle do que é. Tá? Então, água ozonizada, óleo ozonizado e gás. Todos têm ação. Dentro da cientificidade, nós temos regras e temos que respeitar isso. Não dá para chegar ali no fundinho de quintal, ozonizar um azeite e dizer que tem procedência científica. Até o Dersane cicatriz, e cheiro qualquer um fica. Tá? Tem que ter padrão de avaliação desse azeite entre o início e o final da saturação. Tá? Doutora, me perguntaram o que é o autoemo maior. Autoemo maior é uma técnica endovenosa,
onde nós descemos esse sangue por gravidade para uma bolsa trilaminada que resiste ao ozônio, não pode ser bolsa de soro, é uma bolsa a vácuo, que a gente usa muito na nutrição parenteral. Tá? Então, não pode se fazer. Mas como que é feito? Com uma equipe especial, uma equipe de filtro duplo, onde faz o acesso endovenoso, o sangue desce para essa bolsa, no máximo 150 ml. Ai, mas eu fiz 300. Está errado. Existe uma coisa chamada síndrome hemodinâmica. Já se estudou isso. A gente sabe que até 150 vai bem. A partir de 150 não muda nada. Então, você entra no risco. Tá? Então, desce 150 ml de sangue, a gente coloca dentro da janela terapêutica do paciente, que a gente já entendeu qual é, a mesma quantidade de gás de procedência, homogeniza e o sangue muda de cor, fica um vermelho Ferrari, ou seja, uma oxigenação da hemácia. E isso é reinfundido no paciente. Então, é circuito fechado, sem nenhum risco de contaminação. Precisa usar anticoagulante próprio para isso. Então, é uma técnica complexa que precisa, né, Tula, ter profissional adequado, mas não é legal. Vamos deixar isso claro. Não é legal. Mesmo o médico, para fazer hoje, ele tem que ter todo esse aparato. A gente faz? Faz, gente. Não vamos ser hipócritas. Mas não tem, hoje, legalidade. Tá? Mas é uma função, dentro da ozonoterapia sistêmica, que, no estudo científico do Lamberto Ré, diz os ozonídeos na corrente sanguínea, que é o que é gerado através dessa técnica, duram de 3 a 5 dias. Depende de como esse paciente está. A gente chama de terreno biológico. Isso é estudo. O estudo científico diz uma insuflação retal dura de 24 a 36 horas. Depende se o paciente está mais terreno biológico ruim ou menos terreno biológico ruim. O que quer dizer isso? Que eu não sei escolher nem quantas vezes eu faço ozonoterapia no meu paciente por insuflação retal. No mínimo, tem que começar por 5 vezes na semana, às vezes ir para 3, às vezes para 2. É uma sequência. Tudo vai depender de como está o paciente. Tem paciente que dá para fazer de outro jeito? Tudo vai depender do que você entende, do que dura aquilo na corrente sanguínea. Então, não é um achismo. Tá? Mas, em resumo, hoje, uma insuflação retal dura de 24 a 36 horas, segundo os últimos estudos, em média. E uma bolsa de autohemoterapia maior de 3 a 5 dias, em média. Tá? O que quer dizer isso? Que eu preciso entender o que eu quero de ação naquele meu paciente. E eu preciso entender isso aqui. Então, vamos lá. Uma bolsa, que é a GAHT, uma grande autohemoterapia maior, eu estou subindo a dose dela. Eu estou jogando a 180. Não falei que é 150, mas jogando a 180. 180 é um pouquinho mais do que eu falei, não é? O que acontece? Eu estou na dose máxima possível de segurança, que é 40 microgramas. O que dá isso no total? Um número lá chamado 7,2. Tá, e quanto que eu posso receber de ozônio no dia, por segurança? 12. O que é 12? 12 microgramas de ozônio eu posso receber em segurança por dia. Quer dizer que, se você fizer uma bolsa, você tem 7,2. Uma bolsa bem feita. Respeitei todas as regras e é ozônio mesmo. Uma insuflação retal, no seu máximo, que é 240 ml a 35 microgramas, que já é uma dose alta, tá? Porque senão lesa a mucosa, eu chego em 8,4. O que quer dizer isso? Uma insuflação retal não é nada, mas nada, 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 queridinha. Ela é mais potente que uma bolsa. O que acontece é que ela dura menos na corrente sanguínea, mas ela é potente. Agora, tem gente querendo fazer uma bolsa e uma insuflação no dia, porque é ótimo. Vamos fazer muita coisa? Vamos fazer ozônio? Para que é ótimo, muito ozônio. Passa da dose e você oxida o paciente. Eu oxidei a Marli Rios. A Marli Rios é um caso à parte, porque ela tem um terreno biológico diferente. Eu tenho que cuidar da dose que eu faço na Marli, porque ela tem limite de dose. A janela terapêutica dela é mais curta. Eu só entendo isso se eu conheço o paciente. O que é piorar o paciente? É não ter resultado. Você vem numa dose, você vem entendendo, você vem fazer eu subir a dose. O paciente piora. Por quê? Porque ele não suporta aquela oxidação. Então, cada paciente, eu vou entendendo qual é a janela terapêutica dele. Porém, eu tenho contas seguras, como o Tratado de Madrid, como o próprio protocolo cubano e como o protocolo Nocaute, que eu ajudei a desenvolver na ABOS. Nós temos contas seguras, mas, mesmo assim, não é igual para todo mundo. Eu preciso entender até onde aquele organismo suporta. Mas isso aqui é uma conta segura. Tá? Então, eu sei o que vira, eu sei quanto gera naquele organismo, e eu tenho que saber até onde eu posso ir. Tá? E, para isso, a gente tem que estudar, tem que entender que não dá para brincar, porque o gás, quando ele é científico, ele realmente traz resultado e propriedades, tanto para o bem
como para o não também, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que vocês vão fazer uma ozonioterapia prejudicando o paciente. Mas o que eu quero dizer é que, se você não souber trabalhar com a técnica, pode ser que você realmente não tenha resultados e até prejudique seu paciente. Então, gente, eu vou tentar não me alongar, porque eu sei que vocês estão cansados, né? Não. E eu gosto de deixar uma frase, que não é minha, mas eu uso há muito tempo, tá? Essa é a minha motivação. Ontem falaram de motivação, né? O mestiço mais lindo do mundo. Quem falar o contrário aqui vai arrumar problema comigo, hein, Roseli? Hã? Você está doida, Roseli? Eu meto ozônio de agulha em você, Roseli. Ó, o mestiço mais lindo do mundo, que é um milagre, diante de tantos milagres. Aqui nós não acreditamos em milagres divinos, eu sou uma, né? Um milagre vivo. Então, assim, isso aqui é a minha motivação. Ele, o Pedro, tantos outros que eu tive a honra, né, de só ser uma intercessão, porque não somos nada. Nós estamos ali disponíveis para que, através de nós, algo chegue a eles. Né? Mas que nós possamos ter responsabilidade para que isso que chegue realmente dentro da segurança. Tá? E a mensagem final é: procurem. A gente não vende curso aqui, a gente não quer vender. Eu e a Rafa damos curso há muitos anos. Aliás, o nosso curso foi o primeiro curso realmente teórico e prático do Brasil. Ele está completando 10 anos. Né? Nós, acho que fomos as primeiras a trazer advogado no curso, né, Rafa? A gente até é advogado. As meninas, você fez também, né? Então, as meninas não gostam muito da professora Cristiane, porque ela é chata. Ela é bem chata. Graças a Deus, porque senão já teria tanta intercorrência. Mas, quando acontecem as intercorrências, a gente ajuda a consertar também. Tá? O Eduardo é a minha melhor motivação, junto com esses meninos maravilhosos, que eram pequenos, que hoje estão moços, e que a gente tem só que agradecer a Deus, né, Rafa, por tantas bênçãos. Talvez seja por isso que vocês entendam quanto eu e a Rafaela gostamos dessa mulher, que somos gratas, porque temos histórias pessoais, né? Não só nossas, mas de tantas crianças que passaram em nossas mãos. E eu quero deixar um agradecimento especial a ela, que trabalhou tantos anos ao meu lado, que fez toda a diferença, salvando realmente a vida desses pacientes. É bem isso, porque a gente não trabalhou no lado bom da coisa. A gente trabalhou numa época que a gente só tomava porrada, e a gente não tinha o paciente confortável, a gente tinha o paciente desacreditado e paliativo. Né? Então, a gente trabalhou naquele momento em que só chegava o paciente que a gente nem sabia como começar. Né? E nós fomos abençoadas, né, Rafa, até aqui, por termos os nossos príncipes vivos e saudáveis. Muito obrigada a cada um que esteve aqui conosco. Eu quero deixar essa frase: o paciente não é só um paciente, ele é sempre o amor de alguém. E que vocês coloquem na pontinha da sonda de vocês, da ozonioterapia, na pontinha da agulha, isso aqui, ó. É isso que vai fazer a diferença. E ozonioterapia científica. Mas deixa eu provocar. Primeiro, salve de palmas aí para a Cris, né? Cris, olha, eu vou falar um negócio para ti, né? Eu não sou da área da saúde, ver tua palestra, ver você falar, e toda vez que eu tive a oportunidade de conversar contigo, a gente vê o conteúdo maravilhoso que você tem, de maneira muito científica, de muito correta. O que eu vou dizer, assim, que talvez o que me motiva é algo que eu vejo um baita de mercado, inclusive para os terapeutas. Já falei isso para você. E vou dizer assim, a ozonioterapia, vem aqui a Cris falar com muita sabedoria, olha quanta coisa boa que, de fato, acontece e faz para quem é sério. Agora, tem que ter conhecimento, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente não pode brincar com a vida das pessoas, e quem, de maneira séria, estuda e faz tudo isso que você faz, tem uma probabilidade muito maior de sucesso, não tem? Sabe, a gente não faz. Eu vou dizer uma coisa da parte do autismo, né? A Rafa também pode dizer. A gente não vem preparado para isso. Né? Jogam no colo da gente. A diferença é: eu vou tomar Rivotril ou eu vou fazer alguma coisa com isso? Então, eu acho que nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde, nós temos que fazer a virada de chave. Então, assim, ninguém escolhe tratar paciente assim. Né? Mas, se chegou até nós, nós temos que fazer alguma coisa com isso. Né? Agora, o estudo é fundamental. Por isso que eu realmente sou muito crítica, muito chata. É mesmo chatice mesmo. As meninas estão aqui para provar. Eu pego pesado com os meus alunos, não pego leve. Pego leve? Eu pego pesado com os meus alunos. Por quê? Eu acho que eles tratam vida humana. E por trás deles, de alguma forma, tem uma sementinha que também é responsabilidade minha, como a doutora Tula falou. Legalmente, é responsabilidade nossa. Né? Então, assim, essa formação é falha? Claro, nós não somos perfeitos, mas precisa ser a melhor possível. Né? E que o Sintalpar possa trazer cada vez mais formadores dentro da ozonioterapia com embasamento científico.
Isso vai fazer toda a diferença. Terapeuta pode fazer? Depende. Terapeuta, como a doutora Tula falou, sem a graduação na área da saúde que tem a regulamentação, não. A lei é bem clara, como ela disse, somente profissionais com regulamentação e que tem um gerador que possua Anvisa. Essa é a regra, né? Mas eu quero deixar um motivador para vocês. Eu não posso, mas você pode contratar, você é gestora da tua clínica, contrata uma profissional, habilite ela adequadamente, ela vai fazer para você sem nenhum problema. Eu gostaria que vocês se motivassem a isso. Não deixem de colocar a ozonoterapia dentro dos ambientes terapêuticos de vocês, mesmo que vocês não sejam executadora, mas procurem treinar de forma correta, habilitar de forma correta esse executador. Vocês precisam, pelo menos, conhecer do que se trata. Eu digo assim, o conhecimento é para todos, a execução para quem pode executar. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiana. Que palestra agregadora, né, gente? Uma fala maravilhosa. Muito obrigada. Bacana, e agora temos então aí que trazer a presidente aí para fazer essa fala. Vou passar para a Roseli, né? Para a mãe aqui da casa, encerrar o nosso congresso.